Bom dia, queridos. Graça e paz. Você que nos acompanha através da nossa rádio Conexão Viva, você agora também passa a nos acompanhar através da nossa rede social, Facebook, e logo em seguida o canal Conectado ao Sagrado no YouTube. Deus te abençoe neste dia maravilhoso. Por que o dia é maravilhoso? Porque é mais uma oportunidade que Deus está nos dando. E podemos dizer, Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o Senhor. E cada dia que recomeça, é também um recomeço diante de Deus, para aqueles projetos, para aquela bênção que está chegando, uma nova oportunidade que Deus está te dando para que você avance sempre. Amém, queridos? E é esse Deus glorioso que nós estaremos falando a Ele, orando a Ele nesse momento. Você, onde você estiver, eu aqui no nosso estúdio, estaremos na mesma frequência. Espírito Santo de Deus nos alinha diretamente com a vontade de Deus. Amém? Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra, Deus, muito obrigado, Pai. Louvado e engrandecido seja o teu santo nome. A ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Obrigado pelo descanso da noite, Deus. Obrigado por mais um dia de vida e podemos dizer aqui, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado pela família que temos, obrigado pela comida sobre a mesa, Senhor Deus. E em tuas mãos, ó Pai, neste dia, eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, em especial a vida da Dona Maria do Carmo da Silva, a mãe de uma amiga, ó Pai, que pediu oração, a mãe de uma irmã que pediu oração nesta manhã, ó Deus, em prol da sua mãe que está hospitalizada, que está enferma. Ó Deus, que o Senhor envie anjos e use médicos ali, ó Pai, e que a tua vontade seja feita sobre a vida da tua serva, ó Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, e que o Senhor esteja nos visitando, nos guardando e nos livrando de todos os males, ó Pai, e que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, ó Pai, todo espírito de vingança, de mágoa, de vício, de prostituição, de inveja, de rancor, de ódio, e que verdadeiramente o teu Espírito Santo esteja em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do teu servo, ó Pai, para este dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus. Eu quero ler o texto aqui em Isaías 59, versículo 2, que diz: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o teu Deus, e os teus pecados encobrem o seu rosto de ti, de modo que não te ouve. De modo que não te ouve. Então eu quero falar sobre a oração que Deus se recusa a ouvir. Simples assim. Então imagine por um momento alguém tentando conversar com um amigo próximo, procurando consolo, conforto, orientação ou perdão, e de repente percebe que suas palavras caem no vazio. A pessoa ao seu lado não te ouve, não responde, parece estar ausente. Como é essa experiência? Sabe como? Agora, aplique essa mesma ideia à nossa relação com Deus. Você já se perguntou por que, às vezes, suas orações parecem não chegar ao céu? Parece que Deus não está se importando com você? E se, na verdade, existe algo que impede Deus de atender às suas súplicas? E se realmente existir alguma coisa, um impedimento, que neutraliza a tua comunicação com Deus? Então é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, a oração que Deus não responde, a oração que Deus não se recusa a ouvir, a oração que Deus não ouve, de acordo com Isaías 59, versículo 2. Isaías, ele viveu um período muito turbulento de Judá, aproximadamente 740, 700 anos antes de Cristo. Ele foi chamado como profeta para denunciar o pecado, advertir sobre o juízo de Deus, mas também para oferecer esperança de restauração. E aqui no capítulo 59, que nós estamos lendo aqui, Isaías denuncia a corrupção, a injustiça social,
a mentira e principalmente o afastamento de Deus por parte do povo de Judá. O povo estava se afastando de Deus. Isaías ali, né? O povo, na realidade, o povo estavam praticando o que a Bíblia chama de iniquidade, que no hebraico é avon, e significando uma transgressão que rompe a relação com Deus. O povo estava rompendo a relação com Deus. Não era Deus que estava rompendo com o povo, era o povo que estava rompendo com Deus. Então foi nesse contexto aqui que o povo orava, mas as suas orações estavam sendo ignoradas por Deus. Mas por quê? Por que as suas orações, por que as orações estavam sendo ignoradas por Deus? Porque as ações do povo eram como uma barreira, estava se contrapondo, né, às palavras deles mesmos. Eles falavam uma coisa e faziam outras. Então, Isaías 59, versículo 2, é exatamente a denúncia clara, onde ele diz: as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o teu Deus, e os teus pecados encobrem o seu rosto de ti, de modo que não te ouve. Deus não está te ouvindo, porque tem alguma coisa errada. Então existe aquela discussão teológica nesse texto, né? Por quê? Porque esse texto revela exatamente a verdade central. Qual é a verdade central? Deus é santo e justo. Jesus, ele disse: sede santo como santo é o vosso Pai que está no céu. Se separe para Ele. Né? Então, e há condições para que as nossas orações sejam ouvidas. Há condições. Não se trata de uma fórmula mística, mas de uma relação de retidão. Então, quando vivemos em pecado, nossa comunicação com Deus, ela é o quê? Prejudicada. Ou seja, Deus não ignora por capricho, mas por justiça. É exatamente aquela pessoa que não estuda para fazer um concurso, enquanto o ímpio estuda para fazer o concurso. O servo de Deus não estuda para fazer o concurso, confia no Espírito Santo de Deus. Mas ele não estuda, não se prepara. Aí na hora do concurso o ímpio passa. Por quê? Porque Deus é justo. Deus é justo. Então não é por capricho, é por justiça. Por quê? Porque existem os padrões de santidade. E não podem coexistir com práticas injustas, mentira ou desamor. A justiça, ela é carregada de verdade, é carregada de amor, ela é carregada dessas coisas, porque é a justiça. Então a teologia de Isaías aponta que o pecado não é apenas uma transgressão moral, mas ela é uma ruptura na comunhão com Deus. Esse é o ponto central da teologia de Isaías. O pecado não é apenas uma transgressão moral, mas é a própria ruptura com Deus. Então, para as nossas orações serem ouvidas por Deus, né, precisamos de um arrependimento genuíno, precisamos de uma mudança de vida dentro dos padrões bíblicos. Deus, ele é e sempre foi e será misericordioso, mas Deus, ele é justo. Até porque a Bíblia diz, Malaquias 4:2, eu sempre falo aqui: para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo a salvação debaixo de suas asas. Então a recusa de Deus em ouvir as nossas orações é um chamado ao arrependimento e à restauração. Não é da boca para fora. Não é para mostrar ser santo, mas simplesmente ser santo, ser separado. E quando nós fazemos uma exegese exaustiva do texto, baseado nas línguas originais, ele começa dizendo mas. Essa mas, que é do hebraico but, indica uma oposição ao contraste, ou seja, as ações humanas têm impacto na relação com Deus. Sabe? E tem uma palavra iniquieteis, né? Que é exatamente do avon, ou seja,
as vossas iniquidades. Iniquidades aqui, esse avon, são pecados graves. São transgressões que causam ruptura. Então, no hebraico, essa palavra avon transmite a ideia de perversidade ou transgressão intencional, ou seja, um afastamento intencional e consciente de Deus. Ontem eu estava vendo uma cena de um motorista de aplicativo que foi espancado por 3 homens, bem mais fortes do que ele, né? Simplesmente por estava fazendo o seu serviço. Eu não gosto de ver algumas cenas que me causam revoltas, justamente por causa da justiça de Deus. Sabe, o homem justo, ele vê uma cena, ele se revolta, mas ele no fundo ele sabe que Deus vai fazer justiça, né? E foi a cena, inclusive, que eu vi, foi filmado, já estava na mão da polícia, a polícia já abriu um inquérito, né? Então, Deus usa os homens também para fazer justiça. E separação aqui, né, literalmente, significa abrir uma divisão. Ou seja, mostrar que o pecado divide o homem de Deus, separa o homem de Deus. E Yahvé, o nome sagrado de Deus, revela a sua presença pessoal na santidade. Então o texto fala de transgressões que carregam o peso moral e espiritual. Carrega. Então a palavra paga, separar, dividir aqui, revela que o pecado não apenas afasta. Olha só, detalhe. O pecado ele não apenas afasta, mas cria uma barreira entre o homem e Deus. Então nosso pecado tem consequências espirituais reais. Às vezes as pessoas oram e nada acontece. Por que será? Não é só apenas orar. Domingo eu até estava comentando lá na igreja, né? Vai na igreja, pede a oração do pastor, o pastor até ora. Mas o problema não é a oração do pastor, é o coração da pessoa que pede oração. O problema é a vida da pessoa que está pedindo oração. É simples assim. No Salmo 66, versículo 18 diz: se eu enxergasse a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouviria. Aqui reflete a mesma ideia de que o pecado impede a oração. Em Tiago 4, versículo 3 diz: pedes e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites. Tem pessoas que pedem coisas a Deus para bancar o luxo, o seu deleite pessoal. Aqui fala sobre coração motivado por interesses egoístas. Tiago está falando aqui 4,3. Receber para mostrar para os outros. No Salmo 51,17 diz, abre aspas, o sacrifício agradável a Deus é o espírito contrito. Ao coração contrito e arrependido, ó Deus, não desprezes. Aqui mostra que Deus valoriza o arrependimento genuíno, não o remorso da carne, mas o arrependimento na alma. Então essas passagens reforçam que a relação com Deus exige sinceridade e arrependimento e uma vida de justiça. E quais são as lições práticas que nós tiramos daqui para o nosso dia a dia? Primeira lição, exame de consciência. Devemos refletir sobre nossas ações e motivações. Aí vem aquela pergunta, existe áreas de pecado escondido que podem estar bloqueando a relação com Deus? Se existir, se arrependa, confesse a Deus. Segundo, arrependimento sincero. Não basta pedir perdão superficialmente. É necessário mudar de postura e de vida. Simples assim. Terceira lição, viver com integridade. Nossas ações devem condizer com nossas palavras de oração. Quarta lição, buscar a santidade. Como consequência, dedicar-se a uma vida de santidade é essencial para que nossas orações sejam aceitas. Simples.
E última lição, confiança na graça de Cristo. Ainda que tenhamos pecado, a graça de Cristo nos oferece perdão completo e renovação. Mas precisamos crer que Jesus morreu por nós, ressuscitou por nós e voltará por nós. E seguir o conselho de Jesus: sede santo como santo é o vosso Pai que está no céu. Amém? Que o Senhor te abençoe, querido. Te dê um dia abençoado, em nome de Jesus.